Direitos Humanos, atividade que será apresentada por Gabriela, Josileia, José Alves, Maria Beatriz, Pedro Henrique e Vitória Morena. Vamos falar dos 10 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu, Josileia, apresento o primeiro artigo. Todos nascem livres e iguais, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Documento este que teve sua origem no dia 10 de dezembro de 1948. Neste documento fica claro que a dignidade é a base principal e fundamental de todos os direitos humanos, que devemos ser tratados com a mais elevada proteção, porque cada um de nós, seres humanos, tem seu valor intrínseco. Segundo o ex-chefe dos direitos humanos da ONU, Zaid Ra'ad al-Hussein, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Devemos garantir essa dignidade a todos, na sua história, no corpo de todos e de todas, e que isso não deva ser visto como uma recompensa por bom comportamento, e sim o direito de todas as pessoas em todos os momentos, em todos os lugares. Precisamos ter essa consciência interior, assim poderemos melhorar o mundo com nossas atitudes mais corretas, seguindo os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tipo como um manual sagrado para a humanidade. Eu trago para vocês uma reportagem do Jornal Nacional, onde tem flagrante do desrespeito a cidadãos. Foi em 2015, mas é muito atual, onde jogadores de futebol de deficientes enfrentaram problemas no Rio. E a falta de acessibilidade causa muito constrangimento, porque todos têm o direito de ir e vir. Eu trago também uma foto de um cidadão aí que está um bocado difícil de entender, talvez, mas dá para vocês perceberem que ele está dentro de um buraco e tapa o rosto com as mãos pelo constrangimento, talvez pelo estado em que esteja, todo sujo, de difícil salubridade aí dentro. E esses trabalhos, justamente, às vezes eles se arriscam a fazer por uns míseros trocados ou até mesmo por um prato de comida. Meu nome é Vitória e eu estarei falando sobre o artigo 2 da Declaração dos Direitos Humanos. Esse artigo diz respeito ao direito que todo ser humano tem de exercer sua própria liberdade como indivíduo, sem sofrer nenhum tipo de discriminação em virtude do seu nascimento, cor, classe, sexo, opinião política ou qualquer outra característica ou opção. Além de que nenhuma discriminação pode ser feita embasada em algum estatuto político ou jurídico. Para exemplificarmos esse artigo, podemos lembrar de um caso ocorrido este ano, onde um entregador de aplicativo foi humilhado por um morador de um condomínio de luxo ao fazer uma entrega. O cliente ofendeu o entregador com falas sobre sua etnia e classe social, discriminando e ferindo assim o artigo 2 da Declaração dos Direitos Humanos. Como exemplo de uma discriminação feita a partir de um estatuto político jurídico, nós temos a Constituição da Índia, que ainda tem o sistema de casta como algo político e público, onde as pessoas são discriminadas de acordo com a casta de que vieram. E umas têm alguns direitos que outras não têm. Então, existe uma camada da sociedade na Índia onde os seres humanos não podem gozar de todas as liberdades e terem todos os direitos que outras castas também têm. Bom dia, eu vou falar do artigo 3, o direito à vida. Bom, é interessante notar que esse direito ele não se restringe à pena de morte, mas também a toda a boa qualidade de vida. Por isso, ele vai buscar a garantia de todos os outros direitos
e vai abranger questões como a preservação do meio ambiente, assistência médica e o bom desenvolvimento tecnológico de forma que ajude as pessoas. E nesse sentido, eu trouxe duas notícias principais, que são sobre os migrantes na Grécia, que sofreram incêndios da própria população, por alguns deles terem sido diagnosticados com o novo coronavírus. E também a do Pantanal, que está sofrendo com as queimadas e tudo mais, né? E demonstrando que essas duas notícias, assim, claramente quebram esses direitos, pois, assim, não tem uma valorização nem do ser humano, nem da natureza ali. E também eu trouxe algumas outras, assim, só para demonstrar como pequenas atitudes diárias acabam quebrando esse direito, como a justiça eleitoral, convocando os mesários, o alistamento militar, que não parou por causa do coronavírus, e os hospitais de campanha que sofrem um impasse se vai fechar ou se não vai. Esses são alguns exemplos diários que a gente vai sofrendo, pequenas coisinhas que a gente não para pensar, mas que ferem esse direito. Já o artigo 4, ele fala da questão da escravidão e servidão. Ele diz claramente que ninguém deve ser mantido nesses regimes. Só que uma coisa que ninguém para pensar, na verdade pouco é pensado, né, é que esses regimes eles não se restringem apenas à comercialização de pessoa, mas a qualquer atitude que retire as condições básicas de qualidade de vida das pessoas. Então, aqueles trabalhos que fazem promessas de empregos e nunca dão as condições básicas de vida, os abusos sexuais sofridos por muitas jovens, dentre tantas outras coisas, são algumas coisas que ferem esse direito. Nesse sentido, eu trouxe uma notícia, né, que aconteceu recentemente em Santa Catarina, dos trabalhadores num sítio de cebola, que foram resgatados, que estavam em condições análogas à escravidão, porque eles não tinham direito, eles não tinham as mínimas condições sanitárias, eles não recebiam salário e nem comida recebiam. Eles entraram em dívida com os próprios empregadores para estar podendo comprar comida. Então, eles só foram realmente encontrados porque um desses funcionários precisou ativar o SAMU, porque ele estava passando mal, e aí foi vista essa condição de vida e eles foram resgatados. Então, e essas condições de trabalho são coisas que sempre estão ocorrendo, não são coisas pontuais de uma vez ou outra, mas sempre estão ocorrendo. Bom, sou o José, estarei falando do artigo 5º. Nenhuma forma de tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante. Este artigo expressa a ideia de que é inaceitável qualquer tipo de tratamento cruel e de tortura para qualquer tipo de pessoa. Não há diferença entre as pessoas para os direitos humanos. Eles são iguais, são seres humanos e não devem ser submetidos a nenhum tipo de crueldade. A escolha da reportagem se deu porque o caso configura violação aos direitos humanos. E isso ocorreu em São Paulo, no Extra Morumbi, onde torturaram um homem que tinha roubado algumas peças de carne. Ele foi torturado com arma de choque e teve a boca amordaçada. Foi aberto um inquérito policial para apurar os fatos. 5 pessoas foram presas temporariamente e uma está foragida. A reportagem da Agência do Brasil tem como título 5 pessoas são presas por tortura em supermercado de São Paulo. Matéria foi publicada em setembro de 2019. E o crime teria ocorrido entre abril de 2017 e janeiro de 2018. Já o artigo 6º diz que reconhecido enquanto pessoa perante a lei em todos os lugares.
Esse artigo traz a questão importante de que, independente de onde você esteja, você deve ser reconhecido como pessoa diante da lei, seja em estado ou em países diferentes. Esse direito não cessa, não se interrompe de acordo com a localização, pelo contrário, o acompanha onde quer que você vá. A reportagem foi escolhida por mostrar a falta de reconhecimento enquanto pessoa em países diferentes. A reportagem mostra um recorte de imigrantes haitianos que chegam a São Paulo e acabam sofrendo de exclusão e sofrimento social. O pesquisador José Ailton, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que estuda o tema há 14 anos, para sua pesquisa ele vivenciou na prática com os haitianos, acompanhando e passando pelas mesmas dificuldades em alguns momentos. Ele apresentou sua tese em 2018 de doutorado na USP sobre a temática e ele contribuiu para a matéria em questão. O título do jornal da USP é Exclusão e Sofrimento Marcam Vida de Imigrantes Haitianos em São Paulo. Essa reportagem foi publicada em 2018. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouquinho dos artigos 7º e 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 7º diz que todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Nesse sentido, a gente pode entender que a lei é a mesma para todos e que a lei deve tratar todos de forma justa. Essas obrigações são elaboradas para combater formas específicas de discriminação, não só contra mulheres, mas contra povos indígenas, imigrantes, minorias e pessoas com deficiências. Discriminações por raça, religião, orientação sexual e identidade de gênero também são cobertas. Também é obrigação dos estados elaborar leis que reparem toda e qualquer discriminação e distinção que essas minorias possam sofrer. Aí entram os direitos das mulheres e de pessoas com deficiência, leis contra racismo e homofobia, por exemplo. E para ilustrar um pouco essa questão da desigualdade perante a lei, eu trouxe um exemplo de uma notícia aqui. É uma notícia do R7 que fala sobre o agravamento da desigualdade de gênero durante a pandemia do Covid-19 desse ano de 2020. Nesse período que a gente está vivendo, são as mulheres que sofrem ainda mais em casos de desemprego e pobreza. A questão da desigualdade de gênero no âmbito do mercado de trabalho é uma das mais discutidas no mundo todo, e cada vez mais as mulheres têm cobrado que tenham total igualdade com os homens nesse aspecto, da mesma forma que esse é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, o artigo 8º diz que toda pessoa tem direito a buscar assistência legal caso seus direitos sejam violados. Esse artigo visa fazer com que os estados tornem efetiva a prestação jurisdicional. Para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a justiça não é apenas crime e punição. Julgamentos justos e o devido processo são também componentes vitais de qualquer sistema de justiça. Da mesma forma que o artigo 7º, o artigo 8º também diz que é obrigação dos estados prover formas de reparação às injustiças e violações dos direitos de todos os indivíduos. E isso precisa ir além de uma compensação financeira. Precisa mostrar de fato que a justiça foi realmente feita. Para esse caso, eu trouxe uma reportagem da BBC que fala sobre um homem que foi condenado e passou 43 anos na prisão, até que foi provada a sua inocência. Esse é um exemplo claro de uma violação dos direitos desse homem, principalmente porque não teve um julgamento justo e seu julgamento foi um processo marcado por manipulação de testemunhas e evidências e diversas irregularidades, que acabaram condenando ele por um crime que não cometeu. E a gente, meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno de Biblioteconomia e eu vou apresentar os artigos 9 e 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 9 afirma que ninguém pode ser preso, detido ou exilado arbitrariamente. Ou seja, nenhuma pessoa pode perder o seu direito de liberdade nem ser exilado do seu país sem antes estar de acordo com os parâmetros legais da lei. Ou seja, a pessoa tem que ser presa, julgada e condenada.
Um caso de violação desse artigo que eu trago a vocês foi o caso de Rafael Braga Vieira, um catador de recicláveis do Rio de Janeiro, que no ano de 2013 foi preso por estar envolvido num protesto e por produção de molotov. Mesmo ele negando todas as acusações e não tendo provas contra ele, ele foi preso e condenado. Ele passou 3 anos na prisão sendo vítima de racismo e agressão física. Ele foi solto, mas no ano de 2016 foi preso novamente por estar suspeito sobre tráfico de drogas. Sem testemunhas que possam afirmar isso, ele também foi preso e condenado a 11 anos. Mas após contrair tuberculose foi solto e agora cumpre prisão domiciliar. Esse exemplo nos faz lembrar o quão ineficaz a nossa justiça ou equivocada ela pode ser. O artigo 10 afirma que toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamentos de qualquer acusação contra ela. Ou seja, a pessoa tem direito a um tribunal igualitário, independente e imparcial que dê os seus direitos, deveres e fundamente a acusação contra ela. Um caso que eu trago a vocês aqui e que eu achei muito legal foi o caso de Kirk Blockworth, um ex-fuzileiro naval que no ano de 1984 foi preso e julgado pelo estupro e assassinato de uma menina de 9 anos de idade. Apesar das evidências serem escassas e contraditórias, ele foi preso e condenado ao corredor da morte. Ele sempre negou o seu envolvimento no crime e no ano de 1993 foi liberto do corredor da morte devido a uma evidência de DNA que comprovava que ele não matou a menina. Ele passou mais 9 anos preso até ser solto. Esse exemplo faz lembrar que a justiça também pode ser eficaz em outros países, e é por isso que eu gostei. Nesta atividade, todos nós tivemos muita interação e harmonia no desenvolvimento destes slides. A participação de todos os meus colegas foi fundamental, eu agradeço a cada um. Agradeço também à professora doutora Camila Marcondes Massaro pela oportunidade na realização desta atividade, pois nos fez ver que devemos sempre pensar num todo e para todos, pois todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles se complementam. As referências estão com os links de todas as reportagens aqui apresentadas, como também de todas as pesquisas que foram realizadas para o desenvolvimento do trabalho. Obrigada.